Olá pessoal, espero que estejam todos bem, dispostos aí para estudar mais um pouquinho aí, aprender um pouco mais sobre as peças que podem cair na segunda fase da OAB em Direito Penal. Queria fazer uma perguntinha para você, e aí, como estão os estudos? Se você estiver naquela situação, um dia você consegue estudar, outro dia não. Um dia rende bastante, outro dia não. Um dia você tem a plena certeza de que vai passar. No dia seguinte tem a convicção que não há a menor possibilidade de você conseguir fazer a peça. Se você está nessa, eu quero te dizer que você é uma pessoa bastante normal. Isso é normal, isso é comum. Essa sensação, esse sentimento, às vezes nós conseguimos estudar muito, outras vezes não. Às vezes, quando nós enfrentamos determinada matéria, nós conseguimos compreender praticamente ela por completo. E às vezes a gente não entende nada do que nós lemos. Às vezes a gente lê uma página do livro e a gente termina e fala, eu não lembro o que eu li. A gente se distrai no meio da leitura. Então isso é normal, acontece com todo mundo que eu conheço, pelo menos. Tem pessoas que têm uma capacidade de concentração maior do que as outras, isso é claro. Porém, é normal você passar por isso. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, não desista, continue, faça a sua parte. E fazer a sua parte neste contexto de segunda fase da OAB é estudar. É ver, rever, ler, reler. Não deixe de ler as leis. Leia o Código Penal, leia o Código de Processo Penal. Se você já assistiu a parte do curso referente às questões, a resposta das questões, se você já assistiu a parte do curso referente aos gabaritos das peças, você já viu, eu já mostrei para você, você já está convencido, creio eu, de que a prova da OAB exige aquilo que está na lei. Então você tem que conhecer a lei. Não dá para eu ficar aqui lendo o artigo de lei com você, porque não dá tempo. Mas você tem que ler o código, ler os artigos, conhecer as principais leis que são exigidas pelo examinador na OAB. E isso vai facilitar você na hora da prova. Tá certo? Então vamos lá, vamos aprender mais uma peça. Vamos aprender hoje resposta à acusação. Peça bastante importante na vida prática dos advogados, por conta que antigamente essa era uma peça facultativa. Se você pegar alguns modelos antigos dessa peça aqui, você vai ver que eram feitas em 2, 3 linhas. Muitas vezes o advogado simplesmente dizia que o réu nega os fatos e comprovará sua inocência no decorrer da instrução. Falava simplesmente isso. Hoje não. Hoje, com a nova sistemática estabelecida pelo Código de Processo Penal, a resposta à acusação é uma peça bastante importante, onde o advogado pode alegar muita coisa em benefício do seu cliente, procurando evitar que ele seja processado, continue o processo. Com a resposta da acusação, nós vamos ver aqui o que se objetiva principalmente a absolvição sumária do seu cliente. Tá certo? Então vamos lá a algumas considerações a respeito dessa peça aqui. Essa peça, então, ela é muito importante, tendo em vista essa possibilidade de afastar do seu cliente ser absolvido sumariamente. A absolvição sumária é aquela que o juiz faz sem que haja necessidade de mais provas. Então, quando se diz em processo, no processo penal sumário, quer dizer que o juiz está querendo dizer que ele não precisa de mais provas. Com o que tem aqui, eu já consigo decidir. Isso que é absolvição sumária. É aquela que não precisa mais da instrução probatória. O nome dessa peça, o nome correto é resposta à acusação. Por quê? Quando você vai lá no Código de Processo Penal, no artigo 396, o artigo 396 diz o seguinte: nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação. Então, como o artigo 396, o legislador coloca que o réu
é citado para responder à acusação, o nome correto é resposta à acusação. Aí você vai dizer o seguinte, professor, mas no dia a dia eu já faço estágio e eu vejo que alguns advogados colocam defesa preliminar. Eu fui buscar alguns modelos na internet, inclusive, e estava escrito defesa preliminar e não resposta à acusação. Qual é a diferença dessas duas peças? Muito bem. Aqui, como eu disse para vocês, teve todo o inquérito policial. Você lembra da nossa linha do tempo? Tem a investigação que, em regra, via de regra, se dá por meio do inquérito policial. O promotor de justiça recebe este inquérito policial. Ele, entendendo que não é caso de arquivamento, ele faz o quê? Ele oferta denúncia. Muito bem, quando ele oferta a denúncia, em regra, o juiz faz o quê? Recebe a denúncia. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz de direito analisou o inquérito, o mesmo inquérito que o promotor de justiça analisou. Ele analisou o inquérito e viu, realmente, pelo que consta no inquérito, há elementos de informação que demonstre que realmente há um crime. Então, há indícios de autoria, prova da materialidade. Então eu recebo a denúncia. O juiz recebe a denúncia. Quando ele recebe a denúncia, ele determina a citação do réu. Muito bem, o réu foi citado. Agora nós temos um princípio, o princípio do contraditório e da ampla defesa, certo? Então o réu pode se manifestar em relação à denúncia. Amiguinho, vamos tentar lembrar. A denúncia nada mais é do que a petição inicial da ação penal. Beleza? O réu vai ter que se manifestar sobre a denúncia. O réu se manifesta. No processo civil, como que se chama a manifestação em relação à petição inicial? Muito bem, contestação. Então, a resposta à acusação nada mais é do que uma contestação. Pelo amor de Deus, não vai colocar contestação, tudo bem? Mas faz às vezes da contestação no processo penal, só para que você entenda, compreenda a ideia. Então vamos de novo, do que nós estamos falando? Da diferença entre resposta à acusação e defesa preliminar. No procedimento ordinário e sumário, o juiz ele recebe a denúncia e determina a citação, aí o réu apresenta a resposta à acusação. Beleza, você já compreendeu isso. Existem alguns procedimentos que a ordem é invertida. O promotor de justiça oferta a denúncia, o juiz determina a citação antes do recebimento da denúncia. Então, o promotor de justiça oferta a denúncia, o juiz determina a citação e o réu se manifesta. Como que é o nome dessa contestação, dessa manifestação? Resposta à acusação? Não. Defesa preliminar. Então, a principal diferença entre a resposta à acusação e a defesa preliminar é o momento em que se dá. A resposta à acusação se dá após o recebimento da denúncia. A defesa preliminar se dá antes do recebimento da denúncia. Isso porque é justamente a defesa preliminar visa principalmente que o juiz não receba a denúncia. É para que o juiz não receba a denúncia. E nós temos este procedimento preliminar no nosso ordenamento jurídico em 4 momentos, em 4 oportunidades. A lei de drogas fala que o juiz determina a notificação para que o réu apresente o quê? A defesa preliminar. Procedimento dos juizados especiais criminais, mesma coisa. O promotor de justiça oferta a denúncia, existe uma defesa preliminar. Depois da defesa preliminar que o juiz recebe ou não a denúncia. Existe também nos procedimentos relacionados aos crimes afiançáveis praticados por funcionários públicos. Só uma observação. Todos os crimes praticados pelos funcionários públicos são afiançáveis, tá bom? Peculato, todos aqueles crimes que você conhece, crimes praticados por funcionário público. Nesse crime estabelecido, o procedimento estabelecido pelo artigo 514 do Código de Processo Penal estabelece que o réu deve apresentar a defesa preliminar. Depois o juiz recebe ou não a
denúncia. E, por último, nos procedimentos referentes aos tribunais superiores, estabelecido pela Lei 8.038. Então, nestes 4 procedimentos, o juiz, antes de receber a denúncia, determina que o réu se manifeste. Como que é o nome dessa manifestação? Defesa preliminar. Então, somente essas 4 exceções. Em regra, porém, como eu já disse para vocês, na maioria dos procedimentos, na grande maioria dos procedimentos, somente com essas 4 exceções, nós temos a resposta à acusação. Professor, e defesa prévia? Defesa prévia era o nome da defesa que se dava antigamente. Antigamente, o réu, ele fazia uma defesinha assim que não era, primeiro, não era obrigatório e segundo, era feita sem muitas especificações. O advogado, como eu já falei aqui agora nesse vídeo, o advogado simplesmente dizia assim, o réu não praticou o fato como narrado na denúncia. Provará sua inocência no decorrer da instrução criminal. Apresenta o rol de testemunhas abaixo. Então, na verdade, era mais uma petição para a apresentação do rol de testemunhas. Não era obrigatória e era feita de forma bem sucinta. Defesa prévia não existe mais no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Então, o nome é resposta à acusação, defesa preliminar. Defesa prévia não existe. Aí você vai me dizer, você que já faz estágio, você que trabalha no fórum, ou sei lá, você que já tem uma prática, que já conhece. Professor, mas eu vejo algumas vezes o advogado colocando defesa prévia. E aí? E aí que não tem problema na prática, no dia a dia. O juiz é mais bonzinho do que o examinador da OAB. Então, na prática, no dia a dia, se você chamar de defesa prévia, o juiz vai receber. O juiz não vai ter um preciosismo ao ponto de dizer não vou receber essa peça, tendo em vista que o nome correto é resposta à acusação e ele chamou de defesa prévia. O juiz não faz isso. Porém, o examinador da OAB faz. O examinador da OAB quer saber se você tem o conhecimento técnico. O juiz de direito, na prática, no dia a dia, ele não é tão minucioso assim. Tá certo? Prazo para apresentação. Pessoal, qual é o prazo para apresentação da resposta à acusação? Prazo de 10 dias. 10 dias você tem para apresentar este prazo. Pessoal, por favor, você que está mais acostumado, já entendeu, estudou há pouco tempo, ou faz estágio em escritório de advocacia, o prazo no processo civil hoje somente contam-se dias úteis. Esta alteração não atingiu o processo penal. O processo penal se contam os dias corridos, por favor. O início da contagem do processo penal é o mesmo do início da contagem do processo civil. Ou seja, a pessoa foi intimada, exclui-se o dia da intimação, então a pessoa foi intimada hoje, começa a contagem do prazo a partir de amanhã. Perfeito. Igual no processo civil. Só que tem mais uma diferença, mais um detalhe. No processo civil, o início da contagem se inicia com a juntada do documento aos autos. No processo penal, não. Processo penal, o início da contagem do prazo se dá com a efetivação do ato. Professor, explica melhor que eu não estou entendendo. Eu vou explicar. Vamos pensar em um processo físico, tá bom? O processo digital também vale essa regra, mas só para você entender no processo físico. Faz de conta que isso aqui, faz de conta que isso aqui é um processo. Faz de conta que isso aqui é um processo. No processo civil, quando a pessoa é citada e começa o prazo para ela apresentar a contestação, esse prazo vai se contar a partir do momento que, vamos supor, o oficial de justiça foi até a casa da pessoa e fez a citação. Olha, fulano, você tem um processo contra você. A pessoa recebeu o mandado, perfeito? Recebeu. Ela foi intimada em determinado dia. Só que o prazo dela só começa a contar a hora que o cartório pega e junta aqui no processo. Bate um carimbo, fura, numera, está juntado. A partir desta data aqui, começa a contar o prazo para a apresentação da contestação. Perfeito? No processo penal é diferente. A pessoa recebeu a citação hoje. Hoje. Então, amanhã começa a contar o prazo dela. Então, se hoje é segunda-feira, começa a contar o prazo dela amanhã, terça-feira, se
e somente se for dia útil. Começa no primeiro dia útil subsequente. Aí, segunda-feira, aí como que vai contar o prazo? Segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira. Na outra quinta-feira é que vai vencer o prazo dessa pessoa. Deu para entender? Vou falar de novo. Ó, foi citada na segunda-feira, então exclui-se o dia do começo, começa a contar na terça. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Conta o sábado e o domingo. Se fosse no processo civil, o que ia acontecer? Foi intimada, foi juntado na segunda-feira, começa a contar na terça. Terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda-feira ia vencer somente na segunda-feira um prazo de 10 dias no processo civil. Essa é a diferença. Não confunda, por favor. Conte nos dedinhos, porque mesmo contando os dedinhos, às vezes a gente erra, mas não tenha vergonha não. Esquece quem está do teu lado na hora da prova, não precisa contar assim, desse jeito que eu fiz. Põe na mão assim, ó, vai contando, bate na perna, ninguém precisa ver, saber, põe na mesa, bate na mesa, fica fazendo assim, para saber certinho o dia que você vai ter que apresentar a resposta à acusação. Beleza? Prazo de 10 dias, vamos para o nosso primeiro intervalo, já já nós voltamos.